Bom, olá pessoal, espero que estejam todos bem e saudáveis. A ideia da aula dessa semana é a gente discutir um pouquinho o negacionismo científico. Para isso, eu preparei aqui uma apresentação, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês, só um minuto. Bom, acho que já deve estar aparecendo aí na tela, depois eu vou conferir na hora que eu tiver gravado isso para vocês. Mas, enfim, a ideia hoje é discutir um pouquinho com vocês, como eu havia comentado, a noção de negacionismo científico, né? A gente viveu nesses últimos anos uma emergência ou uma grande discussão na esfera pública, no debate público, sobre a questão da ciência ser ou não verdadeira, né? Como é que isso apareceu? Vocês devem ter acompanhado, obviamente, pelos noticiários, mas assim, todo o crescimento do movimento anti-vacina, ou mesmo muito antes da pandemia, toda uma lógica por trás de que o aquecimento global talvez seja uma farsa. Em tempos mais recentes, uma coisa meio de negar a escravidão, quando a gente pensa ciências humanas. Quer dizer, o que a gente observa é que atualmente há um movimento muito forte de negar verdades ou pressupostos ou teorias ou fatos científicos. Na semana passada, na verdade, há 2 semanas atrás, eu já tinha começado com vocês uma discussão sobre essa relação bastante polêmica entre ciência e religião, né? A partir de um caso muito famoso que aconteceu nos Estados Unidos relacionado ao ensino de teoria da evolução, né? Então, a aula de hoje ela é uma espécie de continuação desse debate, para a gente tentar entender um pouquinho o percurso ou a trajetória desse negacionismo, ou dessa tentativa de desmerecer o conhecimento científico que a gente tem assistido nos últimos anos, né? Aí eu não sei se vocês se lembram, deixa eu só arrumar aqui para ficar melhor a visualização, acho que assim é melhor. Eu não sei se vocês se lembram, mas numa das primeiras aulas, um dos primeiros conteúdos que eu postei para vocês, eu havia comentado que a gente seguiria uma lógica, né, de conteúdo programático, uma lógica de aulas. Então, lá atrás, no começo do semestre, a gente discutiu um pouquinho o que a gente pode dizer ou chamar de início da história da ciência, né? Pensando um pouquinho o logos grego e como é que isso vai acabar desembocando muitos séculos depois no nascimento da ciência moderna. Não é um caminho linear, não é um caminho reto e certeiro, mas o quanto a ciência moderna bebe um pouco dessa tradição filosófica, em especial da Grécia Antiga, né? Passamos um pouquinho por teorias do século XVIII, do XVI ao XVIII, né? Racionalismo, empirismo, e, enfim, né? E todo o debate sobre a autonomia da razão. Nos centramos no século XIX sobre a questão da ciência e do racismo, né? Essa foi uma parte importante do curso. Discutimos gênero e há 2 semanas atrás, a gente entrou nesse que é o nosso penúltimo tópico, né? Pensar a ciência no século XX e como é que se organiza a produção e a circulação de saberes, né? Quando a gente está discutindo negacionismo científico, a gente está diretamente falando sobre como esse conhecimento científico é recebido por pessoas não especializadas e como muitas vezes ele acaba sendo negado, inclusive por pessoas que estão fora dessa lógica da área da ciência ou da área da academia, né? Então, em certo sentido, a gente pode dizer que falar sobre ciência no século XX também significa falar sobre a recepção dessa ciência. E eu quero discutir um pouquinho isso com vocês hoje, ou pelo menos dar algumas ideias a respeito de como as ciências humanas abordam essa questão, né? Bom, então já começo com uma pequena provocação, né? Durante muito tempo, né, eu diria que até hoje um pouco, a gente imaginou a figura do cientista ou a figura do produtor de ciência, né, o cientista, que é um termo inventado no século XIX, como a figura do gênio isolado no laboratório, né? Até hoje os desenhos animados, em especial eu assisto alguns por conta da minha filha pequena, até hoje os desenhos animados que tocam na questão da ciência trabalham um pouco com essa ideia, né? Eu peguei um exemplo aí que é o Dexter, né, um desenho bastante famoso, mas que trabalham com essa lógica de que o cientista é alguém que vive à parte, isolado da sociedade, né? Quase que numa torre de marfim, né? Blindado pelo seu laboratório, fazendo experiências e descobrindo coisas, né? Talvez o século XIX tenha sido um importante período para a consolidação dessa imagem do cientista como um gênio individual, né? Normalmente um cara excêntrico que vive, que tem problemas de relacionamento, que vive isolado no seu laboratório,
testando e fazendo ciência, né? É claro que essa imagem é uma imagem bastante senso comum. Mesmo no século XIX, quando você pensa grandes nomes da ciência, como Darwin, por exemplo, né, o Charles Darwin, é impossível pensar o trabalho desses cientistas se não no diálogo, né? O Darwin ele não publica a sua teoria da evolução, a lógica da seleção natural como pressuposto e premissa da evolução da teoria da evolução dele sozinho, né? É uma publicação conjunta, vocês conhecem muito bem a história dele e do Wallace, né? Mas a gente consolidou na nossa cabeça essa imagem do cientista como alguém isolado. Bom, quando a gente chega no século XX, a gente percebe que as coisas não são exatamente assim, né? A gente acompanhou nesses últimos anos toda a trajetória do desenvolvimento do coronavírus, da pandemia e também da ciência tentando encontrar uma vacina, uma solução e entender exatamente o que é essa doença. E uma das coisas que ficou mais clara, eu acho que isso apareceu muito nas coberturas midiáticas em especial, é que quando a gente fala em ciência no século XX, a gente está muito longe de falar da figura de um gênio individual, né? Não que não existam cientistas ganhando ainda prêmio Nobel, né, de física, de ciências de uma forma geral, de química e por aí vai, né? Mas hoje em dia é muito mais comum, e talvez seja muito mais lógico a gente falar da ideia de uma comunidade científica do que da figura de um cientista individual. O que eu quero dizer com isso? Que o conhecimento científico, ele parte de uma premissa que é do trabalho coletivo. É impossível pensar ciência sem pensar na ideia de uma comunidade de pesquisadores, né? Fazer ciência significa dialogar com pares, submeter o seu trabalho à avaliação, pesquisar em conjunto, de maneira colaborativa, né? Então, nesse sentido, longe do cientista individual, isolado na sua torre de marfim, hoje em dia falar de ciência significa falar de um negócio que é produzido coletivamente, quebrando um pouco esse estereótipo, né? E, ao mesmo tempo, sempre que a gente fala de cientista ou de incentivo à ciência, a gente tem que ter em mente que ciência é uma atividade de longa duração, né? A ciência trabalha com uma formação a longo prazo. Não se forma um cientista do dia para a noite, não se forma uma população educada em ciência, como vocês bem sabem, no espaço de poucos anos. Formar um cientista demanda um projeto de futuro, demanda um projeto não só de longa duração, mas que depende de financiamento. Não se faz ciência sem financiamento. E é muito interessante observar como os países mais desenvolvidos do mundo, ou que têm maior desenvolvimento, como é o caso da Coreia do Sul em especial, existe, obviamente, uma relação direta entre o desenvolvimento desses países e o financiamento de ciência, né? E a ideia de um Estado que vai investir em ciência. Então, sempre que a gente está falando de ciência no século XX, primeiro, a gente está falando de um conhecimento que é coletivo e não individual, e de um conhecimento que depende de uma longa formação e, em especial, de grana de financiamento de institutos de pesquisas, de universidades, e que vem, na maior parte das vezes, do Estado, né? No caso brasileiro, a gente não consegue falar em ciência separado da ideia do financiamento que é feito pelo Estado, né? Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante que a gente entenda que a ciência construída coletivamente, ela também tem um papel, que é divulgar os seus resultados. A gente tem insistido muito nisso ao longo desse semestre, né? Uma parte importantíssima da ciência e de um debate que existe hoje em dia, não só nas ciências humanas, mas nas ciências naturais, nas ciências mais duras, né? É de como eu transformo esse conhecimento que é feito no laboratório, que é feito nas academias, que é feito nas bibliotecas, em um conhecimento que circule, em um conhecimento que atinja o grande público. Né? Por isso que a gente fala tanto hoje em dia em divulgação científica. E esse debate está diretamente ligado ao tema do negacionismo. Né? Talvez um dos motivos do porquê o negacionismo ganha tanto espaço hoje em dia tem a ver com o fato de que a gente tem muita dificuldade, enquanto cientista, de dialogar com um público leigo, né? Bom, e aí eu queria começar com uma breve reflexão, né? É muito interessante pensar como esse negacionismo científico, que a gente vai desenvolver um pouco melhor, ele não nasce do nada, né? Ele está muito associado a uma lógica cultural, ou que a gente pode chamar de cultura política, né? Hoje em dia, os cientistas sociais, os historiadores, enfim, a galera que trabalha com ciência na área de humanidades, tem falado muito de uma época em que nós vivemos que é chamada de pós-verdade. Já devem ter ouvido falar desse termo, né? E aí eu peguei duas chargezinhas que eu acho que ajudam a gente a entender um pouco essa lógica e começar a mapear onde é que o negacionismo começa a florescer, né?
A primeira charge brinca com a ideia cartesiana, né, do cogito ergo sum, né, do penso logo existo, a premissa da ciência cartesiana, né, do ser racional que pensa e por isso existe, né? Isso seria a ciência do século XVIII, seria a ciência que se consolida no XIX, né? A racionalidade como guia da atividade humana. Eu preciso pensar e aí, a partir desse momento, eu existo, né? Nesse mundo da pós-verdade, talvez o penso tenha substituído pelo acredito, logo estou certo, né? Não me interessa tanto os fatos, não me interessa tanto a verdade, me interessa aquilo que corresponde à minha visão de mundo, né? Como eu acho que é assim, como eu acredito que é assim, logo eu estou certo, né? O contexto da pós-verdade é um contexto onde os fatos, onde a lógica da racionalidade é deixada de lado para que você coloque no debate público o campo do achismo, né? E aí a gente começa a entender porque esse negacionismo começa a florescer, né? O que a gente observou é que nos últimos anos, nas últimas décadas em especial, todo o debate público ele foi pautado muito por um apelo que é emocional, né? Onde os fatos acabam sendo ignorados em favor da defesa de um determinado conjunto de valores ou de crenças. Não importa a verdade, importa aquilo que eu acredito. Não é à toa que negacionismo científico sobe em termos de propagação no momento em que a gente começa a falar também de fake news, né? Onde a fake news se torna uma grande arma política, onde a fake news se torna um grande instrumento de convencimento desse debate público, né? E aí vem a charge de baixo, dessa que eu acabei de ler para vocês, que mostra uma fila de pessoas que preferem mentiras confortáveis a verdades inconvenientes. E talvez isso explique um pouquinho o descrédito da ciência, né? A ciência não necessariamente traz explicações que são confortáveis. A ciência não necessariamente traz explicações que nos mantêm numa zona de segurança. Na verdade, o conhecimento é super instável. O conhecimento nos arranca de uma zona de conforto. E talvez por isso a ciência seja hoje em dia tão combatida, ou a ideia do negacionismo científico seja tão presente. E é um pouco sobre essas questões que eu queria discutir com vocês hoje, né? Então percebam, né? Sempre que a gente está falando de negacionismo científico, é importante oferecer uma definição, né? Numa definição mais simples, a gente pode dizer que negacionismo científico é a prática de contrariar e negar de forma irracional, sem qualquer lógica com a realidade, pesquisas científicas. Eu nego pesquisas científicas. Simplesmente eu digo, ó, eu acho que não é assim, e não necessariamente apresento uma prova para dizer do porquê que eu não acho que seja assim, né? Eu nego pesquisas científicas, dados empíricos, fontes confiáveis, né? Isso é muito comum, desacreditar institutos de pesquisa, isso é parte importante da premissa do negacionismo, né? E até mesmo a realidade com base em opiniões sem qualquer fundamento. E isso tem um objetivo, né? O negacionismo científico ele não está descolado da realidade. Por que as pessoas negam dados científicos? Por que elas negam institutos de pesquisa super sérios e consolidados, né? Porque eu quero conservar determinados valores nos quais eu acredito, opiniões, modos de vida e até mesmo interesses políticos ou econômicos, né? E aí, nesse sentido, esse negacionismo científico ele se constrói a partir da ideia de um sujeito que decide contestar a realidade empírica, observável, e até mesmo a palavra de autoridades científicas a partir das premissas do eu acho, né? É um pouco essa lógica. A gente viu muito isso com a discussão sobre vacina, né? Onde epidemiologistas, onde cientistas que tinham uma longa tradição de pesquisa associada à ideia de vírus são simplesmente desacreditados por algumas pessoas que acham que podem afirmar verdades a respeito de uma doença sem ter nenhuma tradição de estudo a respeito, né? Essa negação científica ela pode acontecer de várias maneiras, né? Eu posso negar fatos históricos, a gente tem vivido isso, né? O que também não é novo, né? Logo depois que termina a Segunda Guerra Mundial, você vai ter um grupo de pessoas negando, por exemplo, a existência do Holocausto. No Brasil, pessoas que negam a ideia da escravidão, né? Então, é muito comum as pessoas negarem fatos históricos, isso também é um negacionismo científico, na medida em que a história é também uma ciência. No caso das doenças, como a gente acabou de ver em relação ao Covid, né? Mas também fenômenos climáticos, como o aquecimento global, né? Antes da pandemia explodir, talvez um dos temas mais polêmicos e mais em pauta e discussão na esfera pública fosse o do aquecimento global, né? E há uma corrente gigante de pessoas que nega a ideia do aquecimento global ou a existência de que o aquecimento global, a noção de que o aquecimento global possa gerar problemas reais e efetivos para o planeta Terra, né? Então, grosso modo, quando a gente está falando de negacionismo científico, a gente está falando de uma atitude
completamente cética em relação ao conhecimento que a ciência produz, mas uma atitude cética que não necessariamente vem como contraprova, que é fundamentada apenas nos valores que as pessoas têm. Por isso que negacionismo e pós-verdade são duas coisas que combinam e caminham juntas, né? Havia comentado com vocês, né, o quanto existe um negacionismo relacionado a fatos históricos, né? Eu vou dar só um exemplo, já que eu sou um cara da história. Esses são os exemplos que estão mais aqui na minha mão, né? Mas eu não sei se vocês se recordam, mas há cerca de 2 ou 3 anos atrás, rolou todo um debate de que o nazismo ele era de esquerda. Não sei se vocês lembram disso, né? Mas de que o regime da Alemanha nazista, do Terceiro Reich, era um regime associado à esquerda. Bom, e no centro de toda essa polêmica de que o nazismo era de esquerda, tinha essa moeda aí que eu acabei de projetar para vocês aí no slide, né? Olha só que coisa louca. Eu vou explicar por que que as pessoas começaram a afirmar que o nazismo era de esquerda, né? Então, olha para essa moeda que está aí bem na frente de vocês, né? No centro da moeda, você tem a figura de um trabalhador. Desculpa, deixa eu só beber um gole d'água. No centro da moeda, perdão, pessoal. No centro da moeda você tem a figura de um trabalhador, né? Se você observar, de um lado e de outro desse trabalhador, desse rosto que aparece aí, tem uma foice, que é símbolo do trabalhador do campo, né? Historicamente, a foice é associada ao trabalhador do campo, e o martelo, que é associado ao trabalhador urbano, né? Bom, para quem conhece o mínimo de história, sabe que martelo e foice são dois grandes símbolos associados ao comunismo, né? Aparecem em toda a bandeira comunista. Só que aí tem o martelo e a foice, tá? O trabalhador no meio, e por cima desses símbolos tem uma águia que carrega uma suástica, né? A data está ali também bem gravada, 1934, e aí em cima tem uma frasezinha em alemão, né? Não sou fluente em alemão, mas está escrito Tag der Arbeit, né? Dia do Trabalho. Então é um selo, é um broche, é uma moeda comemorativa, desculpa, do Dia do Trabalho, que foi produzido em 1934. As pessoas olharam para essa moeda e pensaram, bom, o martelo e a foice são símbolos do comunismo. Como na moeda eles aparecem associados à suástica e à águia nazista, logo o nazismo é de esquerda. O nazismo tem um pé no comunismo. E utilizaram para isso também a lógica do primeiro nome do partido nazista, que era nacional-socialismo, né? O Partido Nacional Socialista. E aí, juntando esses pequenos elementos, se chegou à ideia de que o nazismo é de esquerda. Percebam, isso é fake news, isso é negacionismo histórico. Essa versão que eu acabei de contar para vocês circulou por muitos grupos de WhatsApp, circulou na esfera pública. Isso nada mais é do que negar fatos científicos, né? A partir de uma leitura muito enviesada das evidências que aparecem aí, né? Então percebam, e aí vamos tentar fazer uma leitura mais crítica, mais analítica da questão, né? Bom, de fato, martelo e foice aparecem na imagem. Martelo e foice são símbolos ligados ao comunismo, mas há uma diferença substancial na forma como eles aparecem, né? Percebam, o martelo e a foice, eles não estão cruzados, como na bandeira comunista ou como nos símbolos comunistas. Eles aparecem separados. Por que que nas bandeiras ou nas simbologias comunistas, socialistas, o martelo e a foice aparecem juntos? Porque uma das premissas do movimento comunista ou do movimento socialista, do manifesto, que foi criado lá pelo Marx e pelo Engels no século XIX, era de que os trabalhadores se uniriam para derrubar o Estado burguês. Logo, martelo e foice, trabalhadores do campo e da cidade, deveriam se unir em nome de um ideal maior, que era derrubar o Estado burguês e colocar a revolução em prática. Por isso que eles aparecem unidos. Principalmente porque a luta de classes é uma premissa do comunismo. Trabalhadores lutam contra um Estado que é formado por patrões, né? Ou que é legitimado na figura da burguesia. Né? É essa a premissa do comunismo. Agora, na moeda nazista, esses símbolos aparecem separados. Né? Os trabalhadores eles não estão unidos, eles estão amparados pela figura do Estado. Então, perceba, a águia e a suástica nazista, ela aparece por cima desses símbolos. E isso faz toda a diferença, porque o que a moeda está nos dizendo? Que os trabalhadores não devem lutar contra o Estado, os trabalhadores devem estar protegidos pelo Estado. Né? A águia e a suástica são maiores, o interesse do Estado é maior do que o interesse dos trabalhadores. Os trabalhadores estão submetidos ao Estado, e eles não estão em briga com o Estado, estão unidos pela figura da águia. Isso é absolutamente oposto
a lógica comunista, né? Então percebam, quando a gente fala que o nazismo é de esquerda, não é só uma leitura superficial da moeda e das evidências, né? Uma leitura acrítica, mas também uma leitura que tinha uma intenção, né? O momento em que esse debate foi aquecido aqui no Brasil foi o momento do Ernesto Araújo como ministro das Relações Exteriores do Brasil, né? Um cara que era completamente cheio das teorias da conspiração, tal, e afirmar que o nazismo era de esquerda era uma forma de desmerecer a esquerda ou de demonizar a esquerda dentro dessa lógica anticomunista, histérica que o Brasil estava vivendo. Então, quer dizer, o negacionismo científico, né, esse câncer da sociedade atual, ele não é pautado única e exclusivamente pelo não conhecimento da realidade, mas por uma distorção da realidade, né? E aí a gente começa a perceber como fake news, pós-verdade, negacionismo científico são elos de uma mesma corrente, né? E que servem a um propósito específico, né? Bom, e esse propósito específico é, na verdade, o propósito de fazer com que as pessoas ajam sempre em manada, ajam sempre em multidão, né? É por isso que a ciência é importante, por isso que a consciência científica ou histórica, nesse caso, se torna fundamental, porque ela permite uma leitura da realidade que faz com que a gente enxergue essas múltiplas arestas e consiga dar sentido à experiência, né? Então, o que acontece? Uma das coisas básicas do negacionismo científico é exatamente isso, essa ideia de que existe uma conspiração da comunidade científica, uma conspiração de determinados elementos da sociedade para fazer com que a gente acredite em determinadas coisas, né? Então, ela funciona muito na lógica conspiratória. Os negacionistas não têm muito a afirmar, mas são muito bons na lógica de dizer, olha, o mundo está contra determinada percepção, determinada postura, né? Então, essas teorias da conspiração são muito frequentes. Para isso, eles usam notícias falsas, formuladas por fontes que não são confiáveis. É só pensar no lance do WhatsApp, né? E nesses lances de eleição que a gente teve, né? E que muitas vezes são, inclusive, pautadas por lógicas ou crenças religiosas, né? Agora, o que é importante a gente entender, né? Por que nesse mundo que a gente vive, o negacionismo ganhou tanto espaço? Por que teorias negacionistas acabam ocupando um espaço muito maior do que, inclusive, o da própria ciência, né? E aí a gente já começa a entender algumas coisas. Primeiro, né, o que é a ciência? Né? Já que a gente está falando de negacionismo científico, é importante entender o que a gente entende por ciência, né? Sei que a gente já conversou um pouco sobre isso, mas sempre que a gente está falando em ciência, a gente está falando necessariamente de um conhecimento sistemático, né, que é obtido por meio de muitas pesquisas. É impossível falar de ciência sem pesquisa, né, sem comprovação. Então, é um conhecimento sistemático, seguro a respeito dos fenômenos do mundo, daquilo que nos cerca, em especial do mundo natural, né? Agora, o que é interessante, a ciência ela tem uma função fundamental, que é procurar romper com a ideia de senso comum, né? Não se faz ciência pautada pelo senso comum, né? A regularidade, a lógica de criação de leis científicas, que aparece aí no terceiro balão, ela está muito longe da lógica do dogma, né? Então, isso é uma coisa fundamental. A gente nunca pode confundir ciência com a lógica de dogmatismo, né? Então, a ciência ela não traz verdades absolutas, é o que a gente costuma dizer. Ela traz verdades provisórias. E assim sempre foi, né? A ciência é verdade até que novas tecnologias, novas pesquisas, novas descobertas coloquem por terra aquilo que tinha sido afirmado. A ciência não trabalha com uma verdade total e absoluta. Quem trabalha com a lógica de uma verdade total e absoluta é a religião, né? A ciência trabalha com verdades que são provisórias. E, ao mesmo tempo, isso gera uma grande confusão. Como a ciência não trabalha com verdades absolutas, as pessoas acham que o conhecimento produzido, por não ser absoluto, por não ser, obviamente, eterno, ele pode ser questionado com opiniões, com achismos, né? Mas aí vem um elemento muito fundamental que é não confundir a ciência com a ideia de opinião, né? E é um pouco isso, né? Eu fico pensando aqui, as pessoas acham que podem simplesmente dizer eu não concordo, eu não acho que seja assim, quando a gente está falando de ciência, né? Mas eu fico pensando, por exemplo, um antibiótico, né? Que é uma descoberta relativamente recente da nossa ciência pensada no longo prazo, né? Eu não posso simplesmente dizer assim, eu acho que o antibiótico não funciona, ou eu voto, ou eu escolho a utilidade ou não do antibiótico. Não é assim que funciona, né? Eu testo, eu faço uma série de amostras, eu coloco essas amostras em testagem, elas vão me dar um resultado que é observável empiricamente através de um método, e a partir da coleta dessas informações, isso se chama método científico,
eu afirmo, né? Não é uma questão de achismo, é uma questão de teste e contrateste, de prova e contraprova, de observação de regularidades que me permitem afirmar, tomando esse medicamento, você vai melhorar, né? Então, quer dizer, sempre que a gente fala de ciência, a gente está falando de um tipo de conhecimento que vai na contramão, então, portanto, do senso comum, que vai na contramão da ideia do dogma, que vai na contramão da ideia da opinião, né? Essas três premissas são fundamentais. E talvez exatamente por isso a ciência tenha se construído ao longo desses últimos anos como um conhecimento talvez um pouco afastado da sociedade, no sentido de que as pessoas não entendem exatamente aquilo que faz um cientista, né? Agora, a ciência, ela tem efeitos práticos sobre a vida das pessoas, né? Então, se você pegar um brasileiro que nasceu na década de 40, a expectativa média de vida desse brasileiro era de algo mais do que 45 anos de idade. Esse cara ia viver pelo menos na década de 50, vai para chutar, pegando aqui os nossos pais e avós, que nasceram mais ou menos entre 50 e 60, pelo menos os meus pais, a expectativa média de vida de um brasileiro era de 50 anos, né? 50 anos. Hoje, chegando mais próximo de 2020, a última informação que eu tenho aí é de 2016, a gente está na casa dos quase 80 anos. Hoje, em média, um brasileiro tem uma expectativa de vida. Se hoje nasceu uma criança em 2021, ela tem uma expectativa de vida. Óbvio, isso varia muito de região para região, mas uma expectativa média de vida de quase 80 anos. Ou seja, no espaço de duas gerações, de 50, 60 anos, a gente aumentou pelo menos 3 décadas a mais de existência na expectativa média de vida de uma pessoa. Como é que isso foi possível? Isso foi possível graças à ciência, isso foi possível graças à vacina, isso foi possível graças a antibióticos, foi possível graças a um conjunto de coisas que a ciência produziu e que aumentou a qualidade e a saúde de vida das pessoas, né? Se a gente vai 200 anos para trás, né, século XIX, hein, no momento em que as vacinas estão sendo criadas, estão sendo inventadas, cara, a cada 5 crianças que nascia, uma, ou seja, 20%, uma morria de algum tipo de doença infecciosa. No século XIX, se colocava que a criança morreu por uma febre misteriosa. Hoje em dia, a gente sabe que a febre não é uma doença, a febre é só um indicativo que seu corpo está dando de que alguma coisa não está legal, né? Mas é isso, 20% das crianças morriam por algum tipo de doença infecciosa. Então, quer dizer, todo esse conhecimento, toda a construção desse tipo de coisa se dá, obviamente, por meio de testagem, né, de prova e contraprova, como eu disse, não por meio de achismos. E a ciência oferece, de fato, coisas que podem melhorar a nossa vida, né? E essa ciência começa a se consolidar, como a gente viu, a partir, em especial, do século XIX, e se consolida com uma tradição ou com uma lógica de Estado liberal, né? É nesse exato momento em que a ciência está se tornando um grande elemento da sociedade que a gente também vai ter o desenvolvimento da noção de representatividade, de constitucionalidade, de Estado de Direito, separação entre igreja e Estado, que é fundamental para o desenvolvimento da ciência, o triunfo da lei, da ordem, da instituição, ou seja, é nesse contexto pós-Revolução Francesa que você começa a ter um grande desenvolvimento e triunfo da ciência, né? Da química, da biologia, da física, ou mesmo da história, da antropologia, né? O século XIX é, por excelência, como vocês bem sabem, o século da ciência. Marie Curie e Darwin, né? Que estão aí, vivem no século XIX, século XX, virado para o XX, e isso mostra exatamente esse momento de grande potencial da ciência, né? E por que isso é importante de ser afirmado? Porque é nesse exato momento, na virada do 19 para o 20, a gente já conversou um pouco sobre isso, que você começa a ter uma grande revolução intelectual, né? O século XIX é o século da ciência experimental, da ciência de laboratório, né? Onde você de fato desenvolve um método e uma atitude científica que tem a ver com o que eu tinha acabado de explicar para vocês, né? E como a gente viu há 2 semanas atrás, esse método, essa atitude científica, vai acabar entrando em conflito com o pensamento religioso, né? Mas, por outro lado, por conta do triunfo desse Estado liberal, você começa a ter, isso é muito legal, a ideia de um ensino regular. Então, o século XIX, que é o século do liberalismo, que é o século do Estado de Direito, ou pelo menos da sua conformação no Ocidente, ele também é o século do ensino laico, é o século da construção de escolas e faculdades, no momento em que os laboratórios, as bibliotecas e a produção científica começam a se aprimorar. E daí não é à toa que você vai ter uma série de descobertas na física, na química, na geologia, na astronomia, na biologia, na medicina,
e assim por diante, né? Então, percebam, o triunfo da ciência se dá dentro de uma lógica política de incentivo à pesquisa, né? É isso que a gente observa e é isso que vai acontecer na virada do 19 para o 20, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente está assistindo, do ponto de vista histórico, é o triunfo do capitalismo industrial. É o momento em que a indústria, em que a lógica da segunda revolução industrial, do progresso, da técnica, se firma, né? Então, progresso, técnica e ciência são coisas que caminham de mãos dadas. Também já discutimos isso quando falamos um pouquinho do século XIX, né? Essa imagem que aparece aí é muito interessante, porque o trem a vapor foi a grande personificação dessa lógica da ciência e do progresso, né? O trem só vai reto, só vai adiante, ele é a máquina que carrega em si a personificação da ideia desse progresso linear, né? E aí o que é interessante, existe um sociólogo chamado Max Weber, aliás, um dos caras que é considerado o pai da sociologia, né? Que ele vai dizer que o triunfo da ciência, ou o triunfo dessa atitude racional no século XIX, vai se dar exatamente por conta da consolidação do capitalismo, né? Eu não vou aqui perder muito tempo esmiuçando a obra do Weber, mas o que o Weber identifica? Cara, no século XIX, você vai observar a intensificação de um processo que a gente chama de racionalização do mundo, que vai produzir também o desencantamento do mundo. Vou me fazer melhor entender. Se você pegar mapas de navegação da Idade Média, por exemplo, era muito comum nesses mapas de navegação você encontrar figuras de monstros mitológicos. Se você pegar o relato do Marco Polo do século XIII, né, um mercador veneziano que saiu da Europa, da Itália e foi até a China, o relato dessas viagens dele, que durou mais de 24 anos, é cheia de seres fantásticos. Quando os primeiros conquistadores chegaram aqui na América, Colombo, Hernán Cortés, ou mesmo aqui no Brasil com os portugueses, esses caras chegam na América com um olhar ainda muito mágico do que é o mundo, esperando encontrar seres fantásticos, esperando encontrar seres monstruosos, tentando encontrar algumas lendas mitológicas. Não é à toa que o rio Amazonas é chamado de Rio Amazonas, porque isso tem a ver com a lenda das Amazonas. Não é à toa que você vai ter muitos europeus se dedicando a criar expedições na floresta com a ideia de tentar encontrar a cidade dourada, o mito do Eldorado. Então, quer dizer, até o 16, que é até o surgimento da ciência moderna, você tem uma perspectiva de mundo que é maravilhosa, da mirabilia em latim, né? Dessa ideia de que o mundo é fantástico. Com o 16, esse processo de navegação e de cartografia do planeta, você começa, segundo Weber, um processo de desencantamento do mundo. O mundo vai ficando cada vez menos mágico, né? Porque as pessoas viajam, as pessoas circunnavegam o mundo, as pessoas vão para inúmeros lugares e percebem que esses monstros não são observáveis dentro de uma realidade empírica, né? E o triunfo da ciência, do sujeito individual, da razão como premissa e argumento, vai organizar esse processo de desencantamento do mundo. O mundo já não é mais conduzido por deuses, o mundo já não é mais conduzido por seres mágicos e mitológicos. O mundo ele tem uma racionalidade e cumpre a ciência entender as leis gerais que guiam esse funcionamento do mundo, né? Agora, o que se inaugura também com essa lógica, que começa no 16 e se acentua no 19, é também uma lógica de sociedade que vai ser pautada pela ideia de eficiência, né? Então, o que o Weber vai dizer no seu livro A Ética Protestante é que esse mundo menos encantado, esse mundo mais racional, vai também se cindir, vai se juntar a um mundo que vai se tornar cada vez mais eficiente, né? Não esqueçam nunca que a lógica do capitalismo trabalha com a lógica da eficiência, né? Então, para produzir mais em menos tempo, que é a lógica da esteira, é a lógica da produção industrial, eu preciso ser muito eficiente. O capitalismo trabalha com a gestão do tempo. Isso não é segredo para ninguém. Por quê? Porque eu preciso ser muito eficiente, preciso cirúrgico naquilo que eu faço, né? É o lance da figura do tio Patinhas, né? Como é que eu crio uma ação racional para obter cada vez mais dinheiro? Eu preciso de eficiência, e hoje em dia a gente fala muito em gestão eficiente do tempo, gestão eficiente enfim, da empresa, exatamente por isso. Como é que eu crio uma lógica que me permita uma maior acumulação de capital, né? Então, uma ação minuciosa, permanente, calculada e sistemática de busca pelo lucro, né? Agora, olha só que interessante. Como é que funciona esse discurso do capitalismo, né, segundo o Marx? Essa lógica da eficiência, da produtividade, né, da ideia de que eu preciso reinvestir dinheiro o tempo inteiro,
ela só pode acontecer se, em alguma medida, eu sou capaz de projetar o futuro, né? Então, quando você está organizando o balancete de uma empresa, quando você está organizando a lógica de funcionamento de uma indústria, de um comércio, seja lá o que for, eu preciso ter algum tipo de previsibilidade, né? Porque, afinal de contas, quando a gente fala de administração, de contabilidade, da criação de tabelas, o que a gente está pensando? Em como tornar essa organização que eu criei racional, em como organizar a realidade do meu trabalho de modo a que eu possa prever o futuro e projetar situações para que essa empresa seja sempre saudável. Então, perceba, a lógica do capitalismo, e a minha ideia é exatamente essa, é mostrar que ele precisa de um discurso da racionalidade, ele precisa ser previsível, ele precisa ser administrável, né? Não é à toa que contabilidade vai também nascer exatamente nesse momento. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque são dois discursos que casam muito. Racionalidade, capitalismo e ciência vão se juntar no século XIX e vão produzir o mundo que a gente conhece hoje em dia, né? Que é esse mundo baseado na lógica de que o progresso ele vai ser sempre algo bom, de que o progresso ele é fundamental para entender as sociedades humanas, né? Esse quadro é muito famoso, ele chama O Progresso Americano, American Progress, e mostra exatamente isso, né? Colúmbia, que é essa figura meio angelical que paira acima das pessoas, que é uma das representações dos Estados Unidos, caminhando em direção ao oeste, a famosa marcha para o oeste, né? Mas perceba, a Colômbia não está sozinha, ela está levando a civilização junto com ela, e essa civilização indica a presença do trem, do telégrafo, da propriedade privada, da navegação a vapor, né? E tudo isso está suplantando um modelo de vida atrasado, que é esse modelo que aparece aqui, né, dos indígenas, né? Então percebam, aquela lógica que eu havia comentado com vocês alguns slides atrás, só para a gente entender um pouco melhor, né? É exatamente essa. O século XIX, ele é exatamente esse século onde, aqui, o capitalismo se funde a noção de progresso, de técnica e de ciência para produzir um mundo cada vez mais eficiente, né? Então, quando eu digo que é por conta da ciência que a gente vai ter 30 anos a mais de expectativa de vida, é isso. Como é que eu crio um conhecimento que, aplicado à realidade cotidiana, me permite ter melhores resultados? Esse é o nascimento da ciência, né? Acho que deve ter feito mais sentido agora um pouco o que eu estou discutindo com vocês, né? Mas por que eu estou discutindo tudo isso? E isso é muito importante, né? É, o século XIX, ele termina com uma crença absoluta nas capacidades humanas, né? Ele termina com uma crença absoluta naquilo que o ser humano, que o Estado liberal pode fazer. Esse quadro é muito famoso também, né? É um quadro que se chama Liberdade Viajando o Mundo. Então você tem ali a liberdade entronada, né? Sendo carregada nas costas por alguns soldados franceses com o barrete frígio, né? Ela está empunhando a bandeira tricolor da França, que é a bandeira da Revolução, acompanhada de seres angelicais, e há uma luz intensa associada a ela, e essa luz vai espantando as trevas, né? Cara, esse quadro, ele é usado para falar da Revolução Francesa e dos ideais da Revolução Francesa, mas ele ajuda a entender um pouquinho essa crença que eu estou comentando, né? Por que eu estou dizendo isso? No finalzinho do século XIX, se acreditava piamente que a ciência levaria a humanidade a patamares cada vez mais elevados, né? Que a ciência permitiria com que o homem chegasse a lugares nunca antes explorados, que a nossa vida seria muito melhor por conta dos benefícios da ciência. Havia uma crença nessa racionalidade científica que era praticamente inabalável. A ciência vai transformar a humanidade num lugar melhor, né? Agora, por que isso é importante? Porque na virada para o século XX, essa crença na racionalidade científica, essa crença na razão como promotora de um mundo melhor, ela cai por terra abaixo. Porque o século XX, como dizia o Eric Hobsbawm, né, ele é um século de extremos, né? Essa mesma ciência que produz vacina, essa mesma ciência que produz aumento da expectativa de vida, é a ciência que tornou o século XX uma era de catástrofe, né? É impossível entender o século XX sem a presença das grandes guerras mundiais, né? Então, se a gente pegar a primeira metade do século XX, ele se inaugura com a Primeira Grande Guerra Mundial, 1914, né? Ela termina 4 anos depois, em 1918. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, você vai ter a ascensão dos regimes totalitários, que só se tornaram o que se tornaram graças à tecnologia, graças aos meios de comunicação que foram se massificando, né? Aí, logo na sequência, você vai ter a Segunda Guerra Mundial. Entre a segunda e a primeira também, a crise geral do capitalismo de 29, com 25% dos americanos sem emprego, né? Cara, a primeira metade do século XX dá tudo errado, né? E quando eu digo que dá tudo errado, eu estou falando disso, né? A Primeira Guerra Mundial, em termos de custos humanos, cara, a gente está falando
de 17 milhões de mortos. Foram mais de 60 milhões de homens armados. Produziu mais de 4 ou 5 milhões de refugiados, um custo de mais de 334 bilhões de dólares, 27 nações envolvidas. Cara, a Primeira Guerra Mundial, ela é um negócio impressionante. E ela só é esse negócio impressionante em termos numéricos, graças à tecnologia e à ciência. É a primeira grande guerra tecnológica da história, com lança-chamas, com armas químicas, com metralhadora, com tanque de guerra, né? Por que mata 17 milhões de pessoas? Porque tem tecnologia envolvida, né? E não para por aí. Se a gente for pegar a Segunda Guerra Mundial, é muito maior em termos numéricos, né? Está falando de 55 milhões de mortos, essa é a estimativa. Mais de 35 milhões de feridos, 190 milhões de refugiados, né? É um negócio de fato impressionante. 175 países, mais de 4,1 trilhões de dólares gastos com a guerra. Numericamente, ela é muito maior. Embora o impacto da Primeira Guerra Mundial tenha sido maior do que o da Segunda, em termos culturais, né? Porque antes da Primeira Guerra Mundial não havia nada em escala que fosse comparável. A Primeira Guerra Mundial impacta de maneira muito mais decisiva porque não há nada parecido com ela. Agora, quando a Segunda Guerra Mundial explode, muita gente já tinha passado pela Primeira e já tinha experienciado a ideia de uma guerra de massas, né? Uma guerra tecnológica, uma guerra total, né? Como as pessoas afirmam. Então, quer dizer, por que isso é importante? Ah, e como termina a Segunda Guerra Mundial? Também isso é fundamental, né? A Segunda Guerra Mundial termina com duas explosões nucleares, né? Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 45, dentro da lógica de que essa era uma guerra contra o fascismo, em nome da liberdade, a gente explode duas cidades do Japão, né? E não necessariamente, por que isso é importante, né? Porque havia aquela crença que eu havia comentado com vocês de que a ciência levaria a humanidade a lugares cada vez melhores, de que a ciência traria técnica, progresso e que o mundo seria um lugar melhor. Cara, quando explodem as duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o mundo ficou melhor? O imperialismo acabou? O racismo acabou? O militarismo acabou com a explosão das... Não, né? O mundo não saiu melhor. Então, quer dizer, o século XX é um momento de grande ruptura nesse discurso científico, né? Essa ciência que era muito bem vista, essa ciência que era tratada como a solução para os problemas da humanidade, vai começar a ser questionada. Olha, a ciência não vai levar a humanidade a nenhum lugar, pelo contrário, a ciência está levando a humanidade em direção à destruição. Esse ceticismo científico dos anos iniciais do século XX, depois vão acabar ganhando um outro verniz, que é a lógica do negacionismo científico. Então, perceba, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é que é uma leitura. A ciência é super positivada no século XIX. Essa ideia muito positiva da ciência, ela vai ser quebrada com as guerras mundiais e com o início do século XX. E depois isso vai, de alguma forma, dar origem a todo esse debate sobre negacionismo científico, né? Que é o que a gente tem discutido desde o início dessa minha exposição. E olha só que interessante, existe uma pesquisa internacional, Wellcome Global Monitor, que foi publicada em 2018 na revista Science, né? Cara, é uma pesquisa gigantesca, envolvendo mais de 144 países, 140 mil pessoas entrevistadas para tentar entender como é que as pessoas enxergam e veem a ciência, né? Houve um recorte no caso do Brasil. No Brasil, teve 1.000 entrevistados participando dessa pesquisa maior, né? E olha só que coisa louca. Em 2018, ainda um mundo pré-pandêmico, né? Cara, 1/3 da população brasileira desconfiava da atividade científica. 46% das pessoas entrevistadas afirmavam que desconfiavam da ciência porque ela era contrária aos seus princípios religiosos. 75% desse universo de 46 dizia que no momento em que ciência e religião entravam em conflito, para eles era mais interessante a resposta da religião e não da ciência. Optavam pela religião, né? E aí, por que isso acontece, né? E isso é muito importante a gente entender também, já que existe essa relação super polêmica entre ciência e religião, né? E talvez a resposta das pessoas, ou a procura das pessoas pela ciência seja tão baixa, porque a ciência, diferente da religião que trabalha com a ideia de oferecer uma resposta confortável, a ciência não necessariamente oferece a noção de conforto para o indivíduo, né? Então, qual é o discurso do cristianismo? Se eu morrer, né? Todas as injustiças que acontecem nesse mundo não tem problema, porque no fim das contas eu vou ter uma vida eterna, um paraíso que é maravilhoso. A resposta religiosa é uma resposta confortável, né? Que nos oferece segurança, proteção. Agora, a resposta da ciência, embora possa ter uma aplicabilidade legal, bacana do ponto de vista de grandes conquistas em termos de saúde, ela não é necessariamente uma resposta confortável. Vou dar um exemplo prático, né? Se eu entrar numa máquina de tomografia, ela não vai me curar do câncer, né? Ela não vai me curar da doença.
Ela não me oferece conforto nem proteção. Mas a partir dessa máquina, eu posso receber diagnósticos que podem me ajudar, sem certeza nenhuma de que eu possa ser curado, a resolver essa doença ou a enfrentar essa doença. Ela me permite, ela me instrumentaliza ao enfrentamento da doença, mas ela não me garante a cura da doença, né? Nesse sentido prático que eu estou usando. Então, quer dizer, agora, a oração, a noção do discurso religioso, ele está numa outra esfera de compreensão, né? Se você está trabalhando com fé, você está trabalhando com um mundo confortável. Se você está trabalhando com a ciência, você não necessariamente trabalha com essa lógica, né? Isso não significa que o conhecimento gerado pela ciência não possa ser útil, ele é, né? Mas ele não tem a necessidade nem a obrigação de oferecer uma vida confortável e feliz, né? Esse conhecimento não necessariamente gera estabilidade, pelo contrário, parece que quanto mais a gente conhece, mais desconfortável a gente fica, né? E talvez isso explique um pouquinho boa parte do pé atrás que as pessoas têm em relação à ciência, né? E aí a gente entra exatamente nessa tônica do negacionismo científico. Então, quer dizer, a segunda metade do século XX ela vai ser recheada por discursos que negam a ciência, né? O aquecimento global é um deles, né? Mas a gente tem o terraplanismo, a gente vai ter os movimentos anti-vacinas, há um conjunto grande de negacionismos, né? O terraplanismo é até bonitinho, não me incomoda tanto, né? É uma historinha bobinha, né? De gente bobinha que acredita numa teoria da conspiração. Agora, quando a gente está falando de aquecimento global e de vacina, é um negacionismo que interfere diretamente na vida das pessoas e que pode matar, né? Então, a coisa começa a se tornar cada vez mais séria, né? Então, toda vez que a gente está discutindo, inclusive, negacionismo científico, existe uma pergunta que é muito importante que precisa ser sempre feita, né? Que é, esse negacionismo, ele não nasce no nada, e ele serve a algum propósito. Então, a pergunta que tem que ser feita é: a quem interessa esse negacionismo, né? Vou dar um exemplo, né? Há alguns anos atrás, começou toda uma pesquisa ao redor do chumbo, né? Hoje em dia a gente sabe que o chumbo é um produto é um elemento altamente tóxico, que não importa em qual quantidade ele seja usada, ele vai fazer mal para a saúde de seres humanos. E aí o que acontece? Antigamente, o combustível utilizava o chumbo como forma de melhorar o seu desempenho. Com o chumbo misturado à gasolina, você conseguia produzir um combustível que se tornava mais eficiente na hora de gastar essa gasolina, né? O que aconteceu? Começam as pesquisas científicas para tentar entender qual é o impacto do chumbo dentro dessa gasolina sobre os seres humanos. Cara, e grandes montadoras começam a contratar cientistas para negar que o chumbo fosse ruim à saúde humana, que ele não fazia mal. Então, quer dizer, quando o interesse econômico de uma grande parcela do mundo industrial automobilístico percebeu que essa pesquisa científica poderia prejudicar os seus lucros, o que eles fizeram? Eles criaram uma forma de criar um grupo contrário, de financiar cientistas para afirmar que o chumbo não fazia mal. Então, o negacionismo ele não nasce do nada, e muitas vezes ele tem interesses que são políticos e econômicos, né? O mais claro desses é, por exemplo, do cigarro. O cigarro tem uma história super famosa, né? Então, perceba, em 53, nos Estados Unidos, olha que história louca, né? Em 53, nos Estados Unidos, cientistas de diversas universidades e de várias áreas começam a pesquisar os efeitos do cigarro sobre a saúde humana, né? Na década de 50, o fumo era muito frequente, era um símbolo de status social. Se você pegar os filmes mais famosos da década de 50, né, E o Vento Levou, ou mesmo esses filmes mais jovens, com James Dean, com Marlon Brando, o cigarro se torna um elemento de sedução, um elemento muito utilizado culturalmente. Só que nesse mesmo período em que o cigarro está crescendo no imaginário das pessoas, começa um grupo de pesquisadores a pesquisar a relação entre cigarro e câncer, né? E esses caras, através de método científico, de pesquisa, de observação, percebem que há uma relação direta entre o fumo contínuo e o câncer de pulmão, né? E começam a publicar esses resultados. Cara, a indústria do tabaco enlouquece, né? E a indústria do tabaco começa a financiar publicitários e pseudocientistas para fazerem um estudo contrário, né? Tentando mostrar os benefícios do cigarro. Então, olha que coisa louca, que nessa imagem do canto, você tem a marca de cigarro Winston, né? E essa foi uma propaganda dos anos 50, né? Não sei se vocês conseguem ler aí exatamente, mas olha só o que está dizendo. Sabor não é o único motivo pelo qual eu fumo, né? E aí está escrito, me permitam ler aqui rapidamente, olha só o que está dizendo embaixo dessa frase maior. Está bem pequenininho, vocês não vão conseguir ver, mas eu vou ler aqui. Pessoas estão sempre dizendo que fumar
causa peso baixo em recém-nascidos, ou seja, se as pessoas fumam, se uma mulher grávida fuma, isso causa peso baixo em recém-nascido. Olha o que diz a propaganda. Isso só não traz isso não só traz ganhos, né? Porque se tem um bebê mais magro, você tem um parto fácil, um bebê magro e elegante e todo o sabor de Winston. Cara, qual é a lógica do argumento? Fumar faz com que o feto perca peso. Não tem problema, ele vai nascer elegante, esbelto, o parto vai ser mais tranquilo. Olha que coisa louca, né? Isso aparece numa caixinha de cigarros dos anos 50. Mas não só isso, isso foi um dos elementos que a indústria do tabaco fez. Outro, começou a contratar cientistas para desacreditarem as pesquisas que estavam sendo feitas relacionando câncer e cigarro, e ao mesmo tempo tentar produzir argumentos que dessem a entender que o cigarro trazia benefício à saúde. Então, quer dizer, você começa a disseminar. Desculpa, gente. Você começa a disseminar um negacionismo de forma intencional, né? Insisto, a quem interessa. A mesma coisa acontece, eu poderia dar outros exemplos, a grandes empresas ligadas a crimes ambientais ou ao desmatamento, né? E começam a financiar cientistas para dizer que o aquecimento global é uma grande besteira. É o caso das grandes petrolíferas, que estão diretamente interessadas na questão do CO2, porque trabalham com um produto que aumenta a produção de gases de efeito estufa, né? Então percebam, esse negacionismo ele não é à toa, né? A quem ele interessa. E obviamente por trás dessas histórias, seja do cigarro ou no caso das petrolíferas, qual é a grande intenção ao disseminar essas notícias falsas ou essa postura de não aceitação da ciência? É porque elas conseguem adiar a criação de leis que vetam o seu funcionamento. Então, por exemplo, hoje em dia há toda uma lei de desestímulo ao consumo de cigarros, né? Você tem a lei antifumo, as pessoas não podem fumar nos lugares, tal. Cara, essas leis já tinham que ter começado a ser discutidas lá atrás. Agora, se eu consigo criar um ambiente de polêmica e de falsa igualdade entre as noções que estão sendo discutidas, né? Quem é a favor ou quem é contra o cigarro, você posterga o máximo possível a criação dessas leis. A mesma coisa nos Estados Unidos em relação a CO2 e a negação do aquecimento global. Se ele é só uma teoria, se ele não funciona, se ele pode ser questionado, o que significa? Não preciso criar leis que limitem a redução desses gases dentro das indústrias ou dentro das petrolíferas, né? Então, quer dizer, o negacionismo científico ele tem uma intenção, que é, obviamente, regular esse tipo de conhecimento para impedir que leis sejam criadas e que essas leis acabem não tolhindo ou limitando a ação dessas grandes empresas, né? Agora, qual é a grande questão? Hoje em dia, com a internet, isso é muito perigoso, você facilita cada vez mais a difusão desse tipo de postura, né? Essas teorias da conspiração, essas opiniões sem embasamento ou com falso embasamento científico. Então, quer dizer, falar de negacionismo científico significa falar de um debate que é também político, que interessa à esfera pública, que mostra que a história da ciência não está desvinculada do mundo da política, né? Afinal de contas, se as pessoas deixam de investir em ciência, deixam de investir em pesquisa, como é o caso do nosso país, a quem isso interessa, né? Então é impossível falar de negacionismo científico sem falar de todas essas questões, né? E aí, só para encerrar essa breve introdução, onde eu quis trazer algumas coisas, a gente vai aprofundar essas questões, existe uma metáfora que eu gosto muito, utilizada por um físico brasileiro chamado Jorge Matsas. Ele é um físico ligado à Unesp, né? Em que ele vai dizer o seguinte: a gente tem que ter na cabeça de que ele usa uma metáfora para falar disso, né? Que nós fomos abandonados. É um cara, obviamente, cético, enfim, não trabalha, ele é um cientista, então ele não trabalha com a lógica de Deus, com a lógica religiosa, mas ele diz o seguinte: olha, a gente tem que entender que nós fomos abandonados num planeta sem manual de instrução, né? E que o manual de instrução ele vem sendo criado pelos homens desde então, e esse manual de instrução é a ciência, né? A função da ciência é fazer com que a gente entenda o nosso processo de existência desse mundo que é absolutamente complexo. Então, para que a gente não ande no escuro, para que a gente não tropece nesse mundo que a gente não compreende, a ciência ela é fundamental, né? E aí discutir negacionismo científico é importante nesse sentido, né? Bom, com isso, eu consigo dar conta, ou pelo menos mais ou menos dar conta, de um debate que é super amplo, super atual e que é fundamental quando a gente fala de história da ciência, né? Claro que eu não quis esgotar o assunto, não sou nem especialista sobre isso,
mas dá alguns pequenos ganchos de como essa questão tem sido lida atualmente, né? A ideia dessa aula é uma aula introdutória, então vocês vão assistir a aula, mas eu também vou deixar alguns links de artigos ou de vídeos para aprofundamento, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada nas próximas 2 semanas, né? Mas é isso, pessoal. Espero que tenha feito algum sentido, parte das coisas que eu falei, para que a gente possa dar sequência ao nosso curso, né? Peço desculpas pelas tosses, eu estou com uma sinusite forte, então tá difícil de falar sem tossir, mas em todo caso, espero que estejam todos bem. Ao longo dessa semana, então, acessem os links, os materiais que eu vou deixar disponíveis, e a gente volta a se falar num futuro próximo. É isso, pessoal. Um forte abraço. A gente se vê em breve.